Ok. Boa noite a todos, todas e todes. Hoje, só para dar um recado, a professora Helena, apesar de estar ali presente, ela não vai poder dar aula porque ela está Eu tô completamente sem voz. completamente sem voz, pessoal. Acho que vocês nem vão me ouvir. Então, até para ela não forçar, né, e não ferir mais, eu vou elaborar a aula sozinho aqui com vocês, tá? Gabriel, qualquer coisa que você quiser, por favor, me interrompa imediatamente. Se tiver qualquer dúvida, para a gente dialogar, acho que a aula assim é sempre mais interessante. Bom, hoje nós nós vamos tratar de um tema que é a crise de 1929 e o surgimento dos nazifascismos, certo? Dando continuidade aos roteiros as temáticas, perdão, ao roteiro das temáticas do Enem que são exigidas de vocês, tá bom? Então, portanto, vamos lá. Vou tentar fazer da forma mais sintética possível, né? Para não atrapalhar a aula das 8 horas, né? Para ficar fácil de visualização para quem for assistir posteriormente. Bom, a primeira questão que é importante para a gente trabalhar seria o que é capitalismo e o que é liberalismo, essas diferenças. Acho que isso é muito importante, principalmente para a gente conseguir dar essa aula, que é muito extensa, que é cheio de questões, mas para a gente trabalhar essa aula de forma mais sintética, né, mais resumida, eu acho que a gente, por esses conceitos, como a gente já mencionou anteriormente, é melhor, porque aprendendo esses conceitos, entendendo eles, vocês conseguem elaborar uma quantidade infinita de questões, interpretando textos, né? Aquilo lá que a gente fala, duas técnicas importantes, interpretando textos e tendo conhecimento de como funciona certos conceitos, certos fenômenos históricos, e não ficar de decoreba, né? Que não é para isso que a ciência da história foi feita e nem o ensino da história, né? Em qualquer nível. Então, o que é capitalismo? O capitalismo ele gira principalmente na ideia de uma propriedade privada, onde algumas pessoas elas são donas daquelas ferramentas, digamos assim, do sistema para produzir. Estou falando de indústrias, por exemplo, ou de propriedades rurais, né? Então, a propriedade privada, pessoal, por exemplo, nós possuímos nossas roupas, a nossa casa, mas também na propriedade pessoal, privada, de alguns poucos, possuindo as formas de produzir alimento, materiais em geral que a gente utiliza no nosso dia a dia, né? Como itens de limpeza, objetos, né? Carros, instrumentos, seja lá tudo que a gente consome em termos industriais ou em termos agropecuários, certo? Então, poucas pessoas detêm o poder sobre uma fazenda, por exemplo, um determinado dono de uma fazenda, um determinado dono de uma companhia, um grupo de, de investidores, né, que são donos de uma grande companhia, certo? Também é importante no capitalismo uma relação entre empregador e trabalhador, ok? Então, alguém que oferece um espaço de emprego, né? E essa pessoa troca pelo salário a força de trabalho dela. E muito importante também é... Alô? Bom, Gabriel? Professor, Pode falar, Gabriel. capitalismo, no caso, seria meio que o que fala, o currículo, né, que você entrega para você conseguir um trabalho, né, no caso. Perdão, eu não entendi, Gabriel. Pode repetir, por favor? Capitalismo também seria o currículo que você entrega, porque você vai trabalhar para a pessoa para você receber. Exatamente. No currículo tá ali, vamos dizer assim, é como se fosse um menu, a gente chega no restaurante, né? Então a gente está dando ali para o empresário um menu para ele do que ele pode escolher e pedir
do que ele tem interesse em contratar, né? Então, eu tenho uma especialidade X, Y, você tem outra B e Z, ele vê que no menu a tua especialidade combina mais com o que ele quer para a empresa dele. Então ele faz esse pedido, contrata você. Exatamente, o currículo ele é isso, ele é muito importante, né, nessa relação de trabalho, com certeza. Você tem toda a razão. Muito obrigado, inclusive, pela contribuição. Oi, Vitória, boa noite. Bom, outra questão muito importante, então, para o capitalismo seria o estabelecimento de mercados. O que são essas ideias de mercados, né? É tudo que a gente pensa no mercado consumidor para um determinado tipo de filme, por exemplo. Mercado de consumo de filmes hoje. Está muito em alta filmes de super-heróis, por exemplo, que eu adoro, aliás. E era considerado uma coisa muito ruim, muito embaixo nos anos 90, adaptar filme de super-herói. Então era considerado um mercado pequeno, mas agora é considerado um mercado muito importante, que gera bilhões anualmente, certo? Então, mercados são nesse sentido, né? Mercado de alimentos, mercado de roupas, de determinadas roupas, de roupas de elite, de roupas para a população de classe média baixa também. Existe um mercado para espaços diferentes na sociedade, né? Pessoas que possuem capacidade de consumo diferente. Então, o mercado ele é regulado, portanto, pelo consumo, pelas moedas, o valor das moedas, os preços, a inflação. Sempre, lembre-se sempre, é muito comum, aliás, eu colocando um asterisco aqui, é muito comum em debates políticos que os políticos se aproveitem do desconhecimento que a gente tem sobre algo que é muito importante no capitalismo, que é a capacidade de compra, a força de compra, ou poder de compra. O que é poder de compra? É quanto eu consigo comprar com uma determinada quantidade de moeda. Vamos supor, R$100. Muita gente falava assim, diz, por exemplo, lá nos anos 90, com R$1 eu conseguia comprar, sei lá, vou fazer um chute aqui, eu conseguia comprar 15 pães. Hoje, com R$1, eu não consigo comprar 2 pães. Aí a pessoa, ela tem, para poder ela saber de fato como que é, ela tem que pensar qual que é a capacidade de consumo dela, entende? A força de consumo dela. Não é simplesmente assim, eu consegui comprar tanto disso e tanto daquilo hoje. Porque tem inflação no meio disso, tem crise, a valorização ou desvalorização da moeda, a moeda principal que é consumida no planeta, que no caso hoje em dia é o dólar, no século XIX a maior parte dele era o ouro, que foi por muito tempo, entende? Então esse cálculo não é fácil de fazer, né? Alguns políticos dizem, eu, por exemplo, diria assim, eu investi tanto a mais, eu aumentei tanto o salário, poderia dizer. Mas, se o salário que ele aumentou não condiz com a inflação, então ele não aumentou o salário em comparação com 5, 10 anos antes. Porque antes a pessoa, com um número menor de salário, por exemplo, conseguia comprar muito mais, entende? Então, se uma pessoa consegue comprar vários alimentos, encher sua despensa com R$1.000 há 7 anos atrás, 10 anos atrás, vamos supor, só para a gente raciocinar. E com 1.050, teoricamente a pessoa diria, o político, nossa, eu aumentei R$50, mas na verdade, se a pessoa não consegue comprar a mesma coisa que ela conseguia há 10 anos, ela perdeu, entende? Perdeu a capacidade de consumo dela. Bom, isso é muito importante dentro do capitalismo. No entanto, o capitalismo ele é um aliado muito grande do liberalismo econômico. E percebam, apesar de eles serem aliados, não são a mesma coisa, certo? Porque é possível um capitalismo que não seja necessariamente liberal. Ok? Logo a gente vai mencionar isso fazendo uma relação com a aula anterior. Então, numa situação onde capitalismo são propriedades, tanto a nossa pessoal ou dos meios de produção, né? Produção de alimentos, produção de itens de consumo, de carros, qualquer outra coisa que a gente imaginar.
Se o capitalismo se define por isso, e a relação entre empregador, trabalhador, propriedade privada, estabelecimento de mercados, o liberalismo ele é um outro tipo de ideia. Aliás, os dois, além de ideias, são ideologias, certo? São formas de organizar um tipo de administração de um governo, mas também são ideológicas, né? Porque elas são ideológicas? Porque elas se vendem como uma estrutura que sempre é teorizada como que eu vou dizer, para que ela seja benéfica para alguns grupos, né? Em toda estrutura de governo, ela é por si só ideológica, entende? De governabilidade, toda estrutura que Estado sustenta, seja uma monarquia, capitalismo, uma república, né? Ideologia por si só não é necessariamente ruim. A questão é o que essa ideologia pega. Se ela é uma ideologia da exclusão ou se é uma ideologia da inclusão, certo? Se ela é uma ideologia de ódio ou se é uma ideologia de tolerância, empatia, solidariedade, percebe? Bom, o liberalismo, diferente do capitalismo, ele se define pela ideia de individualismo, da individualidade, ou seja, do que é meu, do que é seu. Isso é muito fácil da gente imaginar, né? E parece até muito óbvio, mas existem muitas sociedades que não são liberais que elas não possuem esse conceito de individualidade, nem mesmo na questão da maternidade e da paternidade, por exemplo. Algumas comunidades étnicas, indígenas, os povos originários do Brasil, que são, existem mais de 200 etnias no nosso território, algumas dessas comunidades elas não entendem a maternidade e a paternidade como algo individual. Eles pensam que quando nasce uma criança, ela é filha de todos que estão ali. E todos têm responsabilidade, entende? Então, vê de uma forma comunitária a criação parental, por exemplo. Entende? Eu estou dando esse exemplo só para a gente conseguir pensar que existem outras formas de viver que não seja o individualismo, porque o individualismo é algo tão natural para a gente que parece difícil imaginar outra forma, né? Então, na ideologia do liberalismo econômico, o individualismo é muito importante, há pouca interferência no Estado, né? Aquela ideia de que o Estado deixa os empresários fazerem o que eles querem ou quase tudo que eles querem, quanto que não seja fora da lei, e até mesmo criar legislações para poder deixar eles fazerem mais coisas que eles querem para aumentar o lucro deles. É sempre nessa disputa, né, entre os direitos dos trabalhadores, que podem estar sendo explorados ou não, ou de um equilíbrio, né? Bom, e também tem a valorização da capacidade de consumo no liberalismo, que é justamente aquela ideia de que para esse sistema econômico funcionar, todos nós devemos consumir sem parar, né? Então, quem pode consumir mais, quem pode consumir menos, tentar aumentar a capacidade de quem pode consumir menos, para ativar a economia cada vez mais. Isso é algo que é falado o tempo todo nos noticiários e às vezes a gente não consegue entender muito bem. Eu consegui deixar isso claro para vocês, porque eu vou dar mais um último exemplo antes de pedir para vocês me falarem se ficou alguma dúvida. Então vamos pensar o capitalismo como uma estrutura de governo, certo? Que ela se encaixa tanto na monarquia, como numa república, numa democracia, certo? Que ela é instituída pela ideia de propriedade privada, sistemas de lucros, relação entre empregador e trabalhador, estabelecimento de mercados. Esse capitalismo pode ser liberal, ou seja, pegar ideias de individualismo, de pouca interferência do Estado e valorização da capacidade de consumo ou não. Percebam, por exemplo, em Portugal, na Suíça, na Suécia, na Noruega, na Holanda, países que têm os melhores índices de desenvolvimento humano, inclusive, eles são países capitalistas, mas eles não são liberais. Eles são social-democracias, ou seja, são democracias capitalistas voltadas para o bem-estar da população
inclusive aqueles que precisam de políticas públicas para conseguirem manter a qualidade de vida deles, entende? Então, é muito comum nesse país todas as pessoas receberem auxílio, ter distribuição de renda, mesmo as pessoas que não precisam de auxílio, por exemplo, quando elas têm um filho, a pessoa é de classe média alta, ela recebe uma bolsa, por exemplo, para que ela possa melhorar a qualidade de vida dela cada vez mais. Então, não é pensado dessa forma tão ligada à capacidade de consumo, não é ligada tão necessariamente a essa ideia de individualismo. A comunidade é muito importante nesse espaço. E a interferência do Estado, no sentido de o Estado controlar a economia para que ela não se desbalanceie e controlar para que a população tenha uma qualidade de vida, é muito importante, certo? Então, são formas ideológicas diferentes de se pensar o capitalismo, entende? Eu consegui explicar isso bem para vocês? Tem alguma dúvida? Bom, então qualquer coisa vocês podem, a gente pode voltar a isso depois, tá? Não está fechado do tipo, acabou. Não, vocês podem voltar que a gente volta a debater, se vocês ficarem com alguma dúvida. Bom, isso tudo é importante para a gente entender como que o mundo se estruturou, não é? Nessa forma de um capitalismo liberal, do final do século XIX, principalmente, até o começo do século XX. Como que esse liberalismo que pregava uma pouquíssima ou nenhuma intervenção do Estado, deixar os empresários livres para criar os seus mercados, as suas empresas, os trabalhadores completamente livres para vender sua força de trabalho e consumir, né? Essa união entre capitalismo e liberalismo, isso tudo foi gerando um problema muito grave, que culminou na crise de 1929. E percebo, isso é muito importante para a gente compreender as escolhas que nós estamos fazendo como sociedades no nosso mundo atual também. A crise de 1929 foi o seguinte: os Estados Unidos, com a Primeira Guerra Mundial, que na época era conhecida como a Grande Guerra, nós já tivemos aula sobre a Grande Guerra, eles cresceram rapidamente com a indústria bélica, né, fazendo e vendendo armas. Só que após o final da guerra, né, em 1918, os Estados Unidos perdeu este mercado, né? Afinal de contas, tinha acontecido duas coisas: a guerra acabou, então uma menor necessidade de armas, e a Europa, que era seu principal comprador, estava destruída. Ela não tinha mais capacidade de compra, né? Então, o mercado que ela dependia, a capacidade de compra daqueles que estavam no mercado, foi praticamente destruído. Então, o que aconteceu? Teve um desequilíbrio muito grande na produção da produção de armas nos Estados Unidos e também de alimentação, porque os Estados Unidos foi um espaço industrial muito importante para poder alimentar tropas, alimentar a população, para mandar produtos para a Europa em geral, certo? Então, outras indústrias, outros mercados, além do bélico, também sofreram muito com isso, né? Como as indústrias de alimentos. E, portanto, a agropecuária, né? Os fazendeiros, os camponeses. A gente diz camponês, parece algo muito longe da nossa realidade, né? Aqui, para a gente simplesmente diria, né, as pessoas que trabalham no campo, né, ou na roça. Então, perceba que toda essa estrutura dependia muito da relação de consumo e de mercado de uma Europa que estava em guerra. Então, isso começou a gerar já uma crise nos Estados Unidos, né, que tinha crescido muito rapidamente com isso, e, de repente, estava com excesso de produtos e sem mercados para distribuir esses produtos. A população estava consumindo pouco dentro dos próprios Estados Unidos e eles não conseguiam exportar essa produção. Tem uma outra coisa que foi acontecendo aos poucos também, foi a estruturação disso que a gente chama de bolsas de valores.
O que é isso, basicamente? As empresas que vendem pequenos pedacinhos, né, para as pessoas, e as pessoas colocam esse dinheiro na empresa. E elas vendem esses pedaços, né? Elas apostam que elas vão conseguir aumentar o dinheiro delas porque a empresa vai valorizar. O que acontece? Nos Estados Unidos, nessa época, existia uma venda generalizada de partes de empresas. Né? As empresas elas vendiam suas ações de forma completamente descontrolada, né? Porque existia uma crença, quando eu falo em crença, é no sentido quase de fé cega mesmo, de que o liberalismo era uma ideologia que se autorregulava. Já ouviram falar na mão invisível do mercado? Existia essa crise de que os próprios empresários, os próprios mercados, eles naturalmente se equilibravam. Depois de um desequilíbrio, eles regulavam. Então, não era preciso uma grande preocupação com isso. Então, as pessoas não se importavam em poupar e comprar sem parar pedaços de empresas. Inclusive, pessoas de classe média baixa. Não estou falando só de pessoas ricas ou de pessoas de classe média alta. O que aconteceu? Essa falta de controle do Estado, né, de tentar regular como isso acontece, regular a produção de produtos para os mercados que vendem, gerenciar o valor da moeda, controlar a inflação, garantir direitos para a população de salários, para que eles pudessem consumir o mínimo para a sua qualidade de vida, controlar o limite de exploração que as empresas realizavam por esses trabalhadores. Né? Então, a falta do Estado gerenciar isso, acreditando que se autorregulava, começou a gerar problema, porque toda essa estrutura da pós-Primeira Guerra Mundial, que caiu, a falta de mercado, a falta de capacidade de consumo, o excesso de venda de ações, começou a gerar o seguinte problema: essas empresas não tinham como vender, não tinham como pagar, aliás, os seus credores, ou seja, elas se desvalorizaram e não tinham mais como pagar as pessoas que compraram esses pedaços das empresas, essas ações. As pessoas se assustaram com isso e começaram a tentar vender o quanto antes as suas partes de empresa, antes que elas ficassem sem nada. E nenhum banco dava conta de um pânico tão generalizado de pessoas querendo vender suas ações e receber seu dinheiro. Isso gerou o crash, que a gente fala, da Bolsa de Nova York de 1929. Porque a desvalorização dessas empresas e a incapacidade delas de dar aos seus credores, vender as partes dessas empresas para os seus credores, para aqueles que tinham um pedaço da empresa, a incapacidade dessas empresas darem esse dinheiro, dos bancos darem esse dinheiro, os problemas do mercado que eu estou mencionando, a quantidade de produto interna extensa, a dificuldade de exportar esse produto, tudo isso fez com que, do dia para a noite, o dólar valesse muito pouco. A moeda desvalorizou, a população ficou pobre, porque todo aquele dinheiro que várias pessoas achavam que tinham investido nas empresas simplesmente não existia mais, porque não existia como pagar aquele dinheiro. Isso gerou um problema gravíssimo no país. Não existia nenhum tipo de previdência social. Né? O que é previdência social? É a intervenção do Estado para garantir com que a população tenha acesso a itens básicos. Não é? A nossa previdência, por exemplo, é para garantir que uma pessoa idosa, uma pessoa que tenha incapacidade para trabalhar porque ela se feriu ou porque ela nasceu com alguma condição, ela possa se aposentar, né, digamos assim, e ela receber o mínimo para ela poder subsistir. Não existia nada disso nos Estados Unidos nessa época. Então, várias pessoas começaram a simplesmente viver de sopões, da caridade. A coisa ficou tão terrível que algumas pessoas começaram a tentar vender seus próprios filhos, para vocês terem ideia. Eu só quero mencionar mais uma coisa antes de passar o slide, que é algo muito importante dentro do capitalismo, que são os cartéis, os trusts, ou trusts, a gente pode aportuguesar sem problema,
E os holdings, ou holdings, o que são cartéis? É fixação secreta de preço entre empresários. Então, vamos supor, tem duas empresas muito grandes que se dizem concorrentes que produzem, deixa eu ver, televisões. Aí, eles secretamente, os donos dessas empresas, eles combinavam o preço da TV. Se um estava vendendo a TV por 3 mil e outro por 4 mil, eles combinam, vamos nós dois vender as nossas TVs por 3.500, por exemplo. Assim, eles amenizavam essa concorrência e as pessoas compravam das duas empresas, entende? Porque nenhum dos dois, assim, teriam problemas de consumo. Isso, cartel, é ilegal no Brasil, como é ilegal em vários países. Os trustes era quando esses proprietários de empresas concorrentes se tornavam sócios de uma outra grande empresa, ou da mesma empresa, né? Um grande empresário de TV, por exemplo, se juntava com outros empresários do ramo televisivo e eles se tornavam sócios. Isso de forma secreta, geralmente, né? Não era algo que a imprensa anunciava, que as pessoas soubessem. Por quê? Se tornando sócios, eles param de concorrer e eles podem estipular melhor os mercados. Eles fingem que estão fazendo produtos diferentes e fazem o mesmo produto, só com um selo diferente. Isso são os trusts, que também são ilegais no Brasil. E os holdings, que, por incrível que pareça, ainda não é ilegal no Brasil, são quando os empresários que compram ações de um mesmo ramo controlam essa concorrência. Então, vocês percebem? É relativamente semelhante aos trusts, né? Com essa diferença de que nos trusts são sócios e nos holdings são compradores de ações, né? Não são sócios. Então, os empresários do mesmo ramo compram as ações das empresas que são seus concorrentes para controlar essa concorrência, percebe? Diferente dos trusts, que eles se tornam sócios para controlar a concorrência. O holding é permitido no Brasil ainda. Alguma dúvida, alguma coisa? Questão? Estou falando muito rápido, muito confuso. Bom, então, dando continuidade, e a população afro-americana? O que estava acontecendo com eles em meio a isso? É importante a gente sempre ressaltar que, assim como todos os cidadãos, eles estavam procurando direitos, oportunidades, igual a população branca. E nos Estados Unidos, assim como em qualquer lugar que tem um racismo estrutural, como no nosso país, a eles sempre cabe algo menor. Sempre é jogado para eles empregos, subempregos, menores oportunidades, né? Justamente por essa estrutura racista, que estava ficando cada vez mais intensa, porque logo mais a gente vai ver sobre a ascensão dos nazifascismos, né? E como de fato aconteceu os regimes fascistas na Europa e em outros lugares fora da Europa. Algo que a gente tem que ficar sempre muito atento. Nós acabamos de ficar absolutamente chocado, sem palavras, como fiquei agora, com o novo governo italiano. E não se nega a ser antifascista de forma nenhuma. E quando é perguntado se são fascistas, eles só dizem que isso é uma palavra antiquada. Isso é absolutamente aterrorizante, né? Bom, o que acontece? Boa parte da população negra migrou do sul para o norte, porque lá existiam, no norte dos Estados Unidos, existia a maior parte desses complexos industriais, certo? E eles eram extremamente perseguidos, não só os negros, mas indígenas, ciganos, todos aqueles que eram considerados inferiores pela comunidade branca em geral nos Estados Unidos. Eles foram perseguidos, inclusive, por grupos que se estruturaram para perseguir sistematicamente essas pessoas, né? Como a Ku Klux Klan, e vocês já devem ter ouvido falar, não é? Eram grupos que literalmente perseguiam e matavam essas pessoas. E eles eram muito fortes no norte dos Estados Unidos.
Porque a população branca, ao invés de ver boa parte, né, não todos, né, mas esses radicalistas, eles viam como uma ameaça a população negra. E olha como isso é muito ameaça, por exemplo, ao emprego deles. E olha como isso é extremamente cínico, né? Eles trouxeram essas pessoas para serem escravizados por eles, os seus antepassados. E agora eles se sentiam ameaçados por eles para poder viver num ambiente supostamente democrático, não é? Assim como eles tomaram as terras e colocaram indígenas em reservas para eles ficarem isolados da comunidade branca. Bom, percebam essa foto, como ela é interessante, como ela ilustra bem o que nós estamos conversando aqui. Uma fila de cidadãos negros que estão procurando receber comida da Cruz Vermelha, né? Portanto, aqueles sopões que a gente estava falando, né? das iniciativas de caridade. E em cima tem uma propaganda muito interessante falando sobre essa questão do consumo, do liberalismo. Né? Está escrito World's highest standard of living. There is no way like the American way. Significa o maior padrão de vida do mundo. Não existe uma forma melhor de viver como a forma que os americanos vivem, né? Os estadunidenses. E olha na foto, só pessoas brancas, né? Caucasianas. Exatamente, né? Esse padrão de vida não era para qualquer um. Né? Não é uma democracia de inclusão. Esse padrão de vida não estava disponível para qualquer tipo de pessoa. Né? Bom, como eu disse, teve a queda da Bolsa em 1929, e como os Estados Unidos tinha se tornado a maior potência no mundo, eles tinham negócios com vários países. A maior parte do mundo naquele momento estava muito associado à moeda americana, às empresas americanas, aos mercados de consumo estadunidenses, né? Quando eu retiro o que eu falar americana, estadunidense, né? Americanos somos todos. Portanto, essa quebra da Bolsa nos Estados Unidos fez o mundo todo quebrar, porque existia uma interdependência muito grande. E por isso, mais uma vez, o perigo dos estados não controlarem, não gerarem segurança, né, em seus países, para que as pessoas possam viver sem depender tão completamente desse mercado de consumo. Ou seja, ter políticas de manter abastecimento interno, de acesso aos alimentos básicos, aí tem básicos de alimentação, de higiene, a saúde, a educação, não é? Se não, o Estado não garante esse tipo de coisa, isso fica completamente a mando ou desmando desses empresários, entende? Bom, só alguns números para vocês entenderem. Houve a redução dos empréstimos internacionais em 90%, a retração de 1/3 do comércio mundial, redução de 70% das importações americanas da escritaria estadunidense, falência de bancos de países que possuíam negócios com bancos estadunidenses, queda de 1/3 da produção industrial estadunidense e queda dos preços dos produtos de países pobres. No Brasil, o impacto foi especialmente alto na indústria do café, que a gente era completamente dependente dessa monocultura. Né? E houve níveis alarmantes de desemprego por causa disso no mundo todo. Afinal de contas, com as empresas quebrando, elas demitiam em massa. E como não existia nenhum tipo de sistema de previdência pública, né, para garantir essa qualidade de vida básica, diminuiu a capacidade de consumo. Então, a queda de uma coisa piora a outra. Né? A quebra das empresas gerava um desemprego, o desemprego fazia com que a maior parte da população parasse de consumir, então os produtos que as empresas geravam não eram comprados, isso aumentava o preço desses produtos, as pessoas tinham mais dificuldade de comprá-los,
a inflação, portanto, aumentava, os salários dessas pessoas valiam menos, e as pessoas dependiam completamente da boa ação de alguém que tinha um pouco para dar para eles, dividir. Porque o Estado não garantia nada dessas pessoas. Percebem esses riscos? Portanto, a primeira coisa que foi feita nos Estados Unidos para tentar reverter essa crise, que eles conseguiram reverter, foi justamente a intensa intervenção estatal, que foi gerida pelo próximo presidente, o Roosevelt. E ele é conhecido nos Estados Unidos como alguém que salvou os Estados Unidos dessa crise, justamente pregando um capitalismo que intervisse. Não era um capitalismo que era social-democrata, não era um capitalismo que tinha algum outro tipo de ideologia, que não era liberal, mas era um liberalismo controlado, percebe? Então, essa crença de que o mercado se autorregulava, ela caiu por terra. Ela foi testada a nível mundial, apesar de muitas pessoas até hoje pregarem coisas como esta. Muitos ministros da economia pregam esse tipo de ideologia que é considerada completamente ultrapassada, né? O mundo acabou se tornando o laboratório disso. E as consequências disso foram coisas terríveis, como a gente vai ver agora há pouco, que foram alternativas que buscaram ser criadas, alternativas que foram criadas em relação ao liberalismo, que foram extremamente devastadoras, violentas, como os nazifascismos. Os nazismos e os fascismos foram criados como movimentos de extrema-direita para poder controlar o capitalismo de forma extremamente intervencionista pelo Estado. Entende? Portanto, intervenção do Estado não tem a ver necessariamente com esquerda, tem a ver com governos ditatoriais ou autoritários. Algo que a gente vai ver melhor daqui a pouco, a diferença entre esses conceitos. Então, vocês percebem que para poder gerir de forma mais saudável uma economia, os Estados Unidos teve que criar um governo que controlasse esses mercados, proibisse explorações extremas, garantisse empregos, garantisse sistemas de previdência, né? Portanto, que houvesse distribuição de renda, que aqueles que pagavam mais impostos pudessem... Que o dinheiro daqueles que pagavam mais impostos, por ser de classe média alta ou ricos, fosse redistribuído para a população mais baixa, que tinha capacidade de consumo mais baixa, percebe? Para que o consumo pudesse ser realizado e, dessa forma, as empresas pudessem garantir que elas ainda continuassem produzindo e empregando. Bom, agora a gente vai para a ascensão dos nazifascismos, fazendo essa conexão. Como eu disse para vocês, essa queda da Bolsa de Nova York em 1929, e, portanto, essa crise global, que é considerada até hoje a maior crise econômica global que já aconteceu, ela gerou um debate imenso se o liberalismo já não tinha esgotado. O liberalismo já não era mais algo possível. Também gerou debate se o capitalismo ainda era algo sustentável. Então, começaram a surgir outras possibilidades. Alguns países, pouquíssimos países, escolheram se transformar em regimes comunistas, que não são necessariamente ditatoriais, mas uma quantidade imensa desses governos comunistas eram ditatoriais, ou seja, eles controlavam o Estado de forma a construir uma igualdade entre a população, né? E esse conceito de igualdade variava de cultura para cultura, né? De Estado que reinterpretava e ressignificava o que era o comunismo. Então, eles forçavam
o Estado forçava essa redistribuição de renda e a adesão a essa ideologia, claro, por meio da violência. Portanto, a mesma coisa foi, e isso aconteceu muito pouco, né, em poucos países, a mesma coisa aconteceu do outro lado. A extrema-direita ela quis garantir a existência do capitalismo, ou seja, desse sistema de produção industrial, de consumo, de propriedade privada, principalmente a propriedade privada dos poucos, que pudessem comprar a força de trabalho de muitos. Então, para garantir isso, começaram a surgir ideologias fascistas e nazistas. Estas ideologias de extrema-direita, que procuram, portanto, como eu estou dizendo, controlar o Estado controlar a economia de forma muito intensa, mas para garantir essas estruturas do capitalismo. Percebe a diferença? Um problema, isso os nazifascismos, eles estão associados a isso como uma alternativa que criticava o liberalismo, mas não necessariamente o capitalismo, ou apenas criticava alguns excessos do capitalismo. Eles se tornaram uma opção que ficou muito popular em muitos países. Muitos países tiveram a sua versão do fascismo. Né? A Espanha, o Chile, o Brasil, né? Nós tivemos os integralistas. E o Vargas, ele, apesar dele ter se aliado aos integralistas e depois destruído eles para evitar algum tipo de competição, digamos assim, pelo que tudo indica, né? Nós historiadores compreendemos dessa forma, pelos documentos. Apesar disso, ele era extremamente simpatizante ao governo do Hitler. Bom, então a gente precisa compreender, já que os fascismos, os nazifascismos, se tornaram uma alternativa que ficou muito popular entre vários governos no mundo todo, inclusive na Ásia, a gente precisa compreender alguns conceitos que são importantes para os nazifascismos, que é autoritarismo, totalitarismo. Eu vou fazer o contrário do que o slide está colocando. Vou falar do totalitarismo. O totalitarismo, ele de fato faz parte de qualquer regime que quer impor uma determinada ideia, ideologia a toda a população. E essa imposição, é lógico, ela é feita e mantida através da violência. Como eu disse anteriormente, isso não acontece somente em regimes de extrema-direita. Acontece em qualquer regime que seja totalitário, ou seja, um regime que quer impor essa ideologia. Bom, vou ler a citação do Boris Fausto. Regimes que visam sujeitar a sociedade nos moldes de um partido-estado, ou seja, geralmente só tem um partido, que destrói os outros, que podem representar outras ideias, cujo chefe é fundamental, ou seja, tem uma imagem de um líder, e não a ideia de que o governo é realizado por uma diversidade de pessoas em setores diferentes. Seja no sentido da referida constituição do partido-estado, seja no estabelecimento de laços emotivos com as massas, a partir de uma figura carismática. Portanto, a ideia de culto ao líder é muito importante para regimes totalitaristas. Bom, e esses regimes, terminando a citação, buscam no passado elementos míticos e heróicos. Então, geralmente, eles narram o passado como um passado glorioso ou como um passado terrível, que eles libertaram a população desse passado terrível. Por exemplo, o fantasma do comunismo. Ele foi e é usado até hoje o tempo todo por regimes totalitários de extrema-direita para dizer para a população, olha, vamos te salvar desse grande mal comunista. A gente só vai exigir de todos vocês que vocês calem a boca, não nos questionem, vivam na miséria qualquer que a gente ponha vocês, senão a gente tortura, mata, assassina, expulsa vocês. Né? Então, vocês façam esse sacrifício para que a gente salve vocês do comunismo, por exemplo. Isso é um argumento extremamente surreal que foi e é usado até hoje. Em regimes totalitários de esquerda, existe algo semelhante, essa imposição pela violência. Então, é importante a gente pensar, poxa, qual que é a diferença entre
totalitarismos de extrema esquerda e extrema direita, não é? E qual que é essa diferença principal? Existem muitas, mas a principal é que os nazifascismos, por definição, eles são supremacistas. Por definição, nazifascismos consideram que existem grupos que são superiores a outros. E eles, por definição, eles consideram que esses grupos adversários ou grupos étnicos ou pessoas que possuem orientações sexuais diferentes devem ser dizimados, destruídos, assassinados, entendem? Perseguidos. Por definição, os comunismos não possuem isso. Não existe a teoria comunista, as teorias comunistas de extrema esquerda, percebam, né, de extrema esquerda, elas não têm, por definição, essa ideia de perseguição a determinados grupos, de extermínio, portanto. Isso não quer dizer que não houve regimes totalitaristas de esquerda que tenham feito campos de concentração, de trabalho forçado, por exemplo, como existiu na União Soviética, como a gente viu na aula anterior. Então, mas não é direcionado a pessoas por serem ciganas, ou por serem judeus, ou por serem negras, ou por serem gays, certo? Porque, como eu estava dizendo, os nazifascistas, por definição, têm essa ideia de que existem grupos que são superiores e eles querem ser a maioria, destruindo todos esses grupos que eles consideram minorias. Percebam? O autoritarismo, diferente do totalitarismo, pode existir dentro de uma democracia, pode existir dentro de um regime que não seja uma ditatorial. Então, ele também é produto do século XX, como a gente vê no slide, e ele exige um menor investimento nas esferas da vida social, inexistência da simbiose entre partido e Estado, né, porque, como a gente disse, nos totalitarismos só existe um partido, às vezes dois no máximo, não é? Mas sempre um que tem uma ideologia que lidera e que aquele partido ele é considerado o chefe, né, principalmente do representante daquele partido que é o ditador. Então, o autoritarismo pode conviver com a existência de outros partidos. No entanto, ele sempre vai agir de forma violenta, intolerante a essas outras ideias, certo? Bom, então a inexistência da simbiose entre partido e Estado, sendo o primeiro, quando existente, dependente do segundo. Então, geralmente, o partido ele depende do Estado, não é? É uma coisa que difere no totalitarismo, né? Os dois ocupam o mesmo lugar, né? O partido daquele líder é quem manda, quem toma as decisões e ponto final. Existem restrições à mobilidade das massas, geralmente são conservadores em relação a tradições. Percebam, né? Autoritarismos, geralmente, eles dizem que existe uma determinada tradição religiosa, por exemplo, ou uma tradição de determinado grupo que é camponês, e que essa é a verdadeira tradição, e que ela está sendo ameaçada. Então, o que autoritarismo e totalitarismo têm de igual? Medo. Eles fazem com que as pessoas tenham medo de que as tradições delas sejam destruídas, de que elas sejam impedidas de cumprir, de exercer seu direito de religioso, por exemplo. E, geralmente elas entregam os seus direitos para essas pessoas que prometem proteger eles desse medo que eles têm, percebam? E a diferença é que o totalitarismo ele necessariamente é são regimes ditatoriais, o totalitarismo são ditatoriais, e os autoritarismos podem existir em democracias, mas o presidente, por exemplo, em um país que é democrático, mas que está se tornando autoritário, ele pode tentar cada vez mais desmembrar, desmobilizar os interesses de outras pessoas que não representam os interesses dele ou do partido dele, percebe? Bom, a gente vai ter aula específica sobre o nazismo e sobre o fascismo. Então, depois a gente vai voltar a isso. Então, é importante a gente pontuar algumas coisas. E esse é o último slide, tá, gente?
o lugar do nacionalismo, do ressentimento, da violência, da propaganda e do terror em regimes nazifascistas. Eu estou insistindo nisso para dizer para vocês que esses regimes, tanto autoritários quanto totalitários, eles geralmente, nessa criação de um passado mítico, heróico, por exemplo, eles dizem que você faz parte de uma nação grandiosa. Eles tentam mobilizar o teu sentimento a se doar, a se sacrificar, entende? A todo e qualquer custo. Fazer com que você se sinta parte de algo maior. Então, existe uma certa, eu não diria manipulação, mas existe uma instigação a você colocar a sua ideia de país, como a gente já trabalhou antes, uma ideia nacional, de você pertencer a uma determinada cultura, com algo muito mais importante do que preservar a sua própria vida, a qualidade da sua vida, ou preservar a vida da sua família, a qualidade de vida da sua família, por exemplo, entende? Essa ideia de que a nação é algo mais importante do que qualquer coisa, ou uma das mais importantes. Perceba como que isso pode ser extremamente perigoso, né? Pode ser muito semelhante a certas fórmulas de seitas, né? De você adorar aquela ideia, a custo de tudo. Também, geralmente, são envolvidos ressentimentos. Aquela ideia, por exemplo, de que foram prejudicados por um outro grupo, não é? Ou que foram prejudicados por outro país. Geralmente, é necessário eleger um grande inimigo para esses regimes autoritários ou totalitários. Né? Pode ser, por exemplo, os seus adversários políticos. Pode dizer que, por exemplo, todo mundo da esquerda é um grande inimigo, todos eles são comunistas, todos eles vão pôr o comunismo, vão tomar todas as suas propriedades. Né? Isso gera um ressentimento, né? A população fica com medo. E o que o medo produz? Violência. Afinal de contas, a pessoa se sente acuada e ela acaba sentindo que ela precisa violentar antes que ela seja violentada, já que ela tem essa ideia fantasiosa na cabeça de que ela vai receber essa violência a qualquer momento. Esses regimes, eles dependem muito da propaganda, eles investem muito em se elevar, em se colocar como grandes salvadores, quase messiânicos ou mesmo messiânicos dessa nação, dessa pátria, quando, na verdade, a gente sempre tem que pensar que toda e qualquer liderança política, ele é um administrador, ele é um funcionário. Né? Ele é um funcionário que precisa trabalhar para nós, para todos nós, certo? Afinal de contas, nenhum de nós iria endeusar alguém que trabalha nos Correios, ou iria endeusar alguém que é servidor público em qualquer outro setor. Não faz menor sentido. Ele é só um funcionário, certo? Um funcionário eleito por nós. E que possui uma infinidade de, como que eu vou dizer, de privilégios dentro desse cargo. Então, percebam, geralmente, essas próprias pessoas tentam fazer uma visão muito mítica deles mesmos, né? Nesses regimes autoritários ou totalitários. O nazismo e o fascismo italiano, os dois, eles tinham, se viam e se vendiam, né, na propaganda que eles faziam, como opostos à democracia e ao liberalismo, extremamente nacionalistas, como estou dizendo para vocês, e ódio ao comunismo. A gente vai trabalhar isso um pouco melhor quando a gente vai ver os regimes. Mas é muito importante a gente dizer nesse momento que a gente vive que, geralmente, algumas ideologias autoritárias ou totalitárias, geralmente elas tentam fazer uma propaganda de si mesmo como se elas jamais tivessem produzido nenhum tipo de violência, ou nenhum tipo de violência a grande escala, como o Holocausto. O que eles geralmente fazem? Dizem que aquilo não faz parte da ideologia deles. Então, existem muitas pessoas que defendem o fascismo e o nazismo, que dizem que os nazismos e fascismos do passado, na verdade, eram comunistas.
joga na conta, por exemplo, de uma outra ideologia, para eles tentarem se vender novamente como uma solução inédita, percebe? Isso é extremamente perigoso, né? Isso é uma estratégia propagandista, né? Isso é literalmente marketing. Bom, como eu disse, foi uma forma de manutenção do capitalismo, mas de modo que não fosse liberal, né? Um capitalismo, ou seja, a manutenção daquelas estruturas que a gente disse atrás, da propriedade privada, da ideia de que poucos possuem os meios de produzir, seja alimentos, qualquer outro tipo de produto, do sistema de lucro, das relações entre empregador e trabalhador, ou seja, controle de sindicatos, por exemplo, e criação de mercados. Eles faziam tudo isso, mas eles não valorizam individualismo, por exemplo, no sistema liberal. A ideia é de uma nação inteira, né? Se você discorda, você está fora, você é colocado fora de forma violenta. O Estado interfere de forma extremamente intensa, ou seja, não há pouca interferência do Estado, e não existe necessariamente a valorização da capacidade de consumo da população, porque a ideia é que o Estado ele pode controlar até mesmo essa capacidade de consumo, obrigando com que as pessoas elas tenham uma quantidade de produtos mensais. Elas não vão até um determinado lugar conseguir isso. Isso é imposto a essa população. É dado como parte, por exemplo, do salário delas, já que é um sistema capitalista que não preza pelo consumo, necessariamente, e não preza de forma nenhuma pela liberdade da pessoa de fazer escolhas. Ele pode, por exemplo, trocar a força de trabalho da pessoa por produtos. Entendem? A gente já está finalizando, viu, pessoal? Falta 2 minutos para 8. Como eu comecei a dizer ali atrás, o Estado faz o gerenciamento dessas relações de trabalho nesses regimes totalitários. Então, eles proíbem greves, eles controlam sindicatos. Não existe, portanto, uma representação dos trabalhadores que não seja diretamente administrado pelo próprio Estado. Eles controlam até onde os trabalhadores podem reivindicar alguma coisa, ou não permitem reivindicação nenhuma, certo? Isso dentro de regimes totalitários em geral, o que aconteceu de forma intensamente nesses regimes fascistas e nazistas. Tem, portanto, também o controle dos salários, da produção industrial, né, para que não haja excesso de produtos sem mercado, por exemplo, da produção de bens de consumo e da construção de obras públicas, que elas sempre são colocadas como forma de gerar algum tipo de emprego momentâneo, para tentar controlar alguma insatisfação que o desemprego pode gerar, por exemplo. Ok? Por último, eu mostro para vocês uma pintura do Otto Dix, que foi extremamente perseguido pelo governo nazista, e o Otto Dix ele fez pinturas sobre a Primeira Guerra Mundial, sobre a Segunda Guerra Mundial também. E essa pintura, Os 7 Pecados Capitais, percebo, de 1933, tá? Considerada arte degenerada pelo regime nazista. O Hitler está ali sendo retratado como o pecado da inveja. Aquele que está bem pequenininho ali, com uma camisa amarela, certo? Por que era retratado como arte degenerada? Como disse para vocês, para os regimes fascistas e nazistas, a diferença deles dos regimes comunistas totalitários é que eles são, por definição, perseguidores, eles excluem, eles exterminam adversários e grupos que eles consideram inferiores, inclusive a arte. Então, existiam essas exposições de artes que eles diziam que é arte que são fruto de mentes de pessoas inferiores. Claro, eles não iam considerar superior uma arte que critica o governo, por exemplo, como nesse caso. O Hitler retratado como o pecado da inveja justamente pela atitude expansionista que o regime nazista teve, né? Expansão de territórios mesmo, e da própria ideologia, né? Tentando colocar essa ideologia para outros países, né? Bom, pessoal, aí estão as referências
da onde os temas e as principais questões foram retiradas para a gente produzir essa aula. Esse material vai ficar disponível para vocês, junto com a aula lá no nosso canal. Portanto, é isso. Esse módulo eu despeço de vocês e bons estudos. Professora Helena, queria... Tchau, pessoal. Sem voz. Qualquer dúvida, qualquer coisa, fala com a gente, tá? Grande abraço, boa noite. Tá, boa noite. Boa noite. Boa noite.